corrente alternada como corrente contínua, faz medição de frequência e temos, no caso, o osciloscópio analógico e o osciloscópio digital, ok? Temos nesse instrumento de medição dois canais, nós temos CH1 e CH2, né? Onde você pode estar realizando vários tipos de medições. No nosso caso, na nossa situação de aprendizagem, temos que fazer a verificação da montagem de uma PCI, que é uma placa de circuito impresso, envolvendo aí um componente eletroeletrônico bastante utilizado hoje em dia, que nós chamamos de LED. Aí o LED, pessoal, ele tem aí um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é aquele maisinho que você conhece. E o polo negativo é aquele tracinho. O polo positivo, ele é na cor vermelha e o polo negativo na cor preta. Pessoal, mas eu pegando o componente, eu não estou com o componente aqui, mas eu pegando o componente, você pode verificar que é o que está demonstrado aí no slide para você. Eu pegando o componente, você vai ver que o LED, ele tem um chanfro, e esse chanfro significa que é o polo negativo. E ele tem a parte maior, também internamente, que indica que é o polo negativo. E tem outra forma de verificar? Tem sim. Vamos dizer que você foi lá na loja de eletrônico e comprou esse componente que é o LED. Esse LED aí, no caso aí, ele tem um terminal maior e um menor, que você pode identificar o que é o polo negativo e o positivo. Pessoal, tem como você falar um exemplo mais didático aí, que a gente utiliza no dia a dia? Tem. Por exemplo, na sua casa lá, você tem com certeza uma televisão e o controle. Esse controle, ele tem o LEDzinho. Você vai ver lá na frente do controle, ele tem um LEDzinho, já viu? Esse LEDzinho, só que ele emite uma luz que você não enxerga. Nós chamamos essa luz de ultravioleta. Você não enxerga, mas existe. Acredite no professor Alan que existe essa luz. Então, essa luz aí, que é ultravioleta, ela faz uma comunicação do seu controle com a sua televisão. E aí nós falamos que é um circuito emissor, que vai emitir uma luz, que vai fazer o acionamento lá na sua televisão, que é um circuito receptor. E aí, pessoal, mas tem como eu verificar essa luz aí, né? Que ela existe mesmo? Existe. Você vai pegar seu celular, tá aqui o celular, vai pegar o celular, vai abrir a câmera do celular, aí você pega o seu controle, e aí você pressiona qualquer botão lá do controle e vê lá na sua câmera do celular. Neste caso, você vai verificar que o seu controle está fazendo acionamento. Dica do especialista. Nesse caso, quando você pegar o celular e acionar o controle, e você ver se a luz está funcionando ou não, se ela tiver bastante forte, quer dizer que a pilha do seu controle está legal. Se ela tiver bem fraquinha, quer dizer que a pilha do seu controle já está acabando. Aí já é quase a hora de você trocar aí a pilha do seu controle. Não vai adiantar você pressionar os botões do controle mais forte, que não vai fazer o acionamento lá da sua TV. Porque quando acabar a pilha, aí terminou, né? Não tem jeito, aí você tem que trocar. Ok? Esse aí é uma explicação básica desse componente eletrônico aí que nós chamamos de LED. Aí nós temos LEDs, né? Com as cores verde, amarelo, né? Azul, e assim sucessivamente. E aí, eu vou estar demonstrando aqui para vocês o funcionamento desse LED e também tem outro detalhe, você não pode pegar o LED e ligar ele direto na bateria, porque ele vai iluminar muito forte e vai queimar. Por isso, utilizamos um componente eletrônico chamado resistor. Esse resistor limita a corrente do LED para evitar a sua queima, ok? O LED
é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 milímetros ou de 3 milímetros. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, o da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 milímetros, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA, e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. A figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma, e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED, que vai ser calculada em ohms, é igual ao que? Primeiro eu calculo tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com o LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Positiva 0,99 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts, logo a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, um valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta.
Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Então aqui, professor Alan, passou um pouco, né, sobre a parte do LED, o cálculo também do resistor que é utilizado para fazer a instalação do LED. E aí nós temos aí vários tipos de LED que são utilizados nos circuitos eletroeletrônicos.